Bom dia, igreja. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, faço parte aqui do grupo de universitários da igreja e hoje vou compartilhar a mensagem com vocês. Hoje vai fazer algo um pouco mais simples, então não vai ter slides, é para a gente abrir a Bíblia e mais do que isso, a ideia de hoje é uma pregação mais simples, mas com mais reflexões, para que a gente possa pensar como aplicar isso nas nossas vidas. Amém. Então, para começar a pregação, eu queria fazer algumas perguntas para a gente ir conversando. Como vocês definiriam o que é um líder? Como vocês definem o que é um líder? Alguém que outras pessoas seguem. Um exemplo. Servo. Que influencia pessoas. E um servo. Interessante. Agora, se eu falasse, como vocês definem um bom líder? O que define um bom líder? Que é exemplo? Que é um exemplo. Inspira pessoas. Que inspira as pessoas. Um liderado. O quê? Um liderado. Um bom liderado. Sabe dialogar com as pessoas. Sabe dialogar com as pessoas. Que faz outros líderes. Muito bom. E, gente, então a gente está falando aqui de líder, mas vocês concordam que para o líder existir, ele tem que liderar alguma pessoa, certo? E vocês já pensaram o que faz uma pessoa ser um bom liderado? Ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte. Alguém mais sabe? O que torna uma pessoa um bom liderado? Conhecer mais as pessoas. Conhecer as pessoas. Ser submisso. Ser submisso. Ser obediente. Muito bem, gente. Obrigado pelas perguntas. O pessoal está afiado hoje. Isso é bom. Isso é bom. Às vezes a gente pergunta, fica demorando. Afiado. Está ótimo. Está estudado. É estudado. E, bom, gente, na verdade, todas essas respostas que vocês deram são válidas. Esse assunto de líder, liderado, liderança, é um assunto muito complexo e é um assunto muito subjetivo. Inclusive, para quem não sabe, essa é a minha área de atuação. Eu sou um pesquisador de liderança. E, academicamente, liderança é um dos temas mais complexos, porque cada um fala que o líder tem que ser assim, ou tem que ser assado, ou tem que ser daquele jeito. E quando a gente vê, né, academicamente falando, quando a gente fala em liderança, a gente não está falando só do líder. A gente está falando do líder e da pessoa que está sendo liderada. A gente considera hoje, a maioria das pessoas, pelo menos, a liderança, na verdade, é a relação entre o líder e o liderado. Então, conforme eu estiver falando de liderança, entendam isso. Eu estou falando tanto de quem lidera, mas também de quem é liderado, da relação entre essas duas partes. Faz sentido? Então, como eu falei, né, todas as respostas que tiveram aqui estão certas, porque é muito subjetivo, porque o que caracteriza uma boa liderança depende do ponto de vista, depende da perspectiva. Então, o que é considerado uma boa liderança no Brasil é muito diferente do que é considerado uma boa liderança no Japão. O que é esperado de um líder no Japão é muito diferente do que é esperado de um líder no Brasil. O que é esperado de um líder aqui em São Paulo é muito diferente do que é esperado de um líder lá na Bahia. Tudo depende do ponto de vista, da perspectiva, do que a gente espera. Então, acho que tendo isso em vista, a gente vê que tem muitos debates em cima disso. Eu vejo que nas últimas décadas tem tido muito debate em cima de liderança porque a gente tem perdido a confiança em líderes. Eu vejo que nas últimas décadas tem tido cada vez mais uma falta de confiança, seja em líderes políticos, que vão desapontando a gente ao longo das décadas, sejam líderes religiosos, igrejas, escândalos que a gente escuta por aí, seja líderes no exemplo familiar, líderes que magoaram a gente, líderes que machucaram a gente. Então a gente vê cada vez mais pessoas se perguntando como que tem que ser um bom líder, ou rejeitando as lideranças, e eu acho que é até por isso que tem cada vez mais pesquisas dentro desse assunto. E o que eu queria jogar para a aula de hoje é a gente pensar se depende do ponto de vista, se depende da perspectiva, do ponto de vista bíblico, o que é uma boa liderança. Então, biblicamente, o que é esperado de um líder, biblicamente, o que é esperado de um liderado. Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, mas é a ideia da aula de hoje, olhar biblicamente, do ponto de vista das Escrituras,
o que é considerado uma boa liderança, o que é esperado das pessoas dentro dessa relação de liderança. E é isso que a gente vai ver hoje. Faz sentido? Sim? Maravilha. Então, gente, para hoje a gente vai ver um capítulo que fala muito sobre isso. Quem puder abrir a Bíblia, a gente vai estar lá em Ezequiel 34. Sim, a gente não saiu de Ezequiel ainda. Ainda não saímos. Então, por favor, quem for abrir aí as suas Bíblias, Ezequiel 34, começando no versículo 1 mesmo, eu vou estar na versão NVI. E, bom, para quem não estava aqui, só para ter o contexto, Ezequiel era um profeta de Deus, que viveu na época do Antigo Testamento, e o trabalho de Ezequiel era denunciar, julgar as más práticas que ele via ao redor dele. Então, a gente tem conversado disso nas últimas aulas, e aqui no capítulo 34, Ezequiel vai julgar sobre liderança. Então, começando aqui, lendo o versículo 1 e 2 de Ezequiel 34. Essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Então, aqui a gente vê um julgamento de Ezequiel contra os líderes, mas a palavra líder, liderança, não é usada aqui. A gente vê esse termo pastor. E não é pastor no sentido que a gente fala hoje, é um pastor de uma igreja, isso vem depois. Mas quando ele está falando aqui de pastores, ele está se referindo aos líderes daquela época. Se você continua lendo o capítulo 34, eu incentivo que vocês leiam depois em casa, fica muito claro, Ezequiel que está falando dos líderes como um todo de Israel naquela época. Os líderes religiosos poderia ser, mas também os líderes políticos, líderes sociais, os líderes do povo que estavam falhando com o povo naquela época. E aí Ezequiel usa essa analogia de um pastor. Mais ou menos como hoje em dia aqui no Brasil, às vezes a gente faz a analogia que a pessoa é um técnico. Ele é o técnico aqui do grupo, que seria essa ideia do técnico de futebol. Lá eles usavam a ideia do pastor, até porque no Oriente Médio tem muitos pastores, talvez porque o primeiro rei deles, que foi o rei Davi, um dos reis mais famosos, era um pastor, antes de virar rei. Mas de toda forma a gente tem aqui essa imagem do líder como um pastor. E, tendo essa imagem, a gente vê aqui no versículo 2, que Ezequiel já traz uma das características mais importantes de um líder. Que ele fala aqui: acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? E a gente pode fazer essa analogia, porque um pastor de ovelhas, ele na verdade não está liderando as ovelhas, isso não faz muito sentido, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele protege as ovelhas, ele cuida das suas ovelhas. E aqui Ezequiel ele está julgando ou denunciando os líderes do povo, porque eles não estavam cuidando das pessoas. Então traz essa imagem do pastor porque ele cuida das ovelhas. Então, do mesmo jeito, um bom líder, biblicamente falando, deveria cuidar. A liderança, biblicamente, a gente está falando de uma relação de cuidado, de uma relação de proteção. Tem outras coisas, mas essa é uma das principais, uma relação de cuidado e de proteção. Então eu quero que vocês reflitam se vocês que lideram têm cuidado ou têm protegido as pessoas que vocês lideram. E eu acredito que a maioria das pessoas aqui lidera em algum lugar. Talvez não lidere no trabalho, mas talvez lidere na casa onde mora, talvez lidere o relacionamento, talvez lidere na família. Acho que a maioria das pessoas aqui tem algum cargo de liderança em algum lugar. E eu queria trazer então essa reflexão. Vocês têm cuidado e protegido as pessoas que vocês lideram? Porque biblicamente isso é o que é esperado de um líder. Faz sentido? Sim? E aí, olhando aqui no versículo 4 e 5, estou pulando só um versículo, a gente tem alguns detalhes a mais. Então, em Ezequiel 4 e 5, diz: vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas, antes têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas,
elas se tornaram comida de todos os animais selvagens do campo. Aqui, quando fala dessas ovelhas serem dispersas, esse é o contexto do exílio que Ezequiel viu. Então, a maioria do povo foi exilada, mandada embora do seu país, foram morar em outros lugares, no Iraque, na Síria. E aqui Ezequiel está falando que isso faz parte do problema por conta dos líderes. Vocês não lideraram bem o povo. E aí eles sofreram por causa disso. Eles foram exilados, eles foram dispersos, eles ficaram vulneráveis. E a culpa foi de vocês, porque vocês não foram bons líderes. E ele continua nessa analogia da ovelha. Então o pastor ele deveria fortalecer a ovelha que está fraca, curar a que está doente, enfaixar a que está ferida, ir atrás da ovelha que foi embora, porque é para todas ficarem juntas. Então se uma se desvia, o pastor tinha que ir lá e cuidar dela. E eles não estavam fazendo nada disso. Eles estavam olhando só para o bem deles, os líderes da época, e eles dominavam, como se fala, brutalidade e dureza. Então eles estavam fazendo o oposto do que é esperado de um líder. E por conta disso, Deus julga essas pessoas, Deus pune essas pessoas. Então, tendo agora mais detalhes, eu queria trazer mais reflexões para a gente pensar, não precisa falar, mas para a gente pensar. Se você que está em alguma postura de liderança, de novo, seja no trabalho, seja na sua casa, no seu relacionamento, se você tem se dedicado em ser um bom líder biblicamente, olhando para essas coisas, vocês têm tomado cuidado de proteger as pessoas que estão mais fracas ao redor, ou pessoas que têm mais necessidades, vocês têm olhado para essa pessoa. A pessoa que está se desviando, ela não está bem, seja espiritualmente, emocionalmente, está perdida, você tem deixado ela se perder? Isso não é problema meu. Você tem ido atrás de cuidar, de proteger essa pessoa. Você tem liderado as pessoas que vocês têm cuidado de uma maneira mansa, de uma maneira olhando para o bem-estar delas, ou indo de uma maneira bruta, de uma maneira dominante, só impondo uma dominância. Eu sou o líder, então você vai fazer o que eu mando, e você não está olhando para o bem-estar daquela pessoa. Não está sendo uma relação de cuidado, sendo uma relação de brutalidade, uma relação de dominação. E é algo que é muito comum no mundo, no Brasil, ao nosso redor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui eu queria só dar alguns exemplos para a gente ficar um pouco mais, ser um pouco melhor de enxergar. Então, quando a gente vê um bom líder, a gente pode olhar, por exemplo, uma mãe que lidera os filhos. Então, uma boa líder, uma boa mãe é aquela que está cuidando do filho, está colocando a segurança da criança, a educação da criança em primeiro lugar. Não só o que é mais conveniente para ela ou para ele. A gente está falando, às vezes, de um chefe que tem os seus funcionários e não grita com os seus funcionários, não xinga eles, mas as coisas mais profundas. Toma cuidado para não sobrecarregar as pessoas que lidera, não estressar essas pessoas desnecessariamente. Ele está liderando com cuidado, querendo proteger a integridade dessa pessoa. Quando a gente fala em questões de relacionamento, é um parceiro ou um companheiro que está prezando pelo bem-estar da sua companheira, pelo bem-estar espiritual, pelo bem-estar espiritual, emocional, cuidando dessa pessoa. E vocês têm liderado dessa forma. Eu sei que nem todo mundo aqui lidera, mas os que lideram, eu queria que vocês pudessem refletir nisso agora, se possível até continuar refletindo isso nos próximos dias, porque é algo muito importante. Existem várias formas de dizer como liderar, como conduzir, mas biblicamente a gente vê isso. É uma relação de cuidado e de proteção. Amém? Amém. Maravilha. E bom, se tem alguém aqui que está ouvindo essa mensagem, que não está em posição de liderança, porque tem algumas pessoas que realmente não estão. Se você está se sentindo que a gente não está dando atenção a você, agora em Ezequiel ele vai falar de quem é liderado. Então, se vocês puderem pular lá para o versículo 17 e 19 do mesmo capítulo, Ezequiel fala de quem é liderado. E quem já está acostumado com Ezequiel já sabe o que vai vir agora. Não vai ser elogio. Então, Ezequiel 17 ao 19. Diz o seguinte: quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem?
deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida, deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Aqui a gente está falando de quem está sendo liderado, e dando de novo essa imagem da ovelha. Então aqui ele dá um exemplo do que não é um bom liderado. E esse bom liderado, usando essa imagem da ovelha, o que é? É aquela ovelha que não é que ela quer fazer mal para as pessoas, mas ela não está se preocupando com os outros. É uma ovelha egoísta, uma ovelha que está pensando só em si. Então você traz esse exemplo, então é aquela ovelha que está toda feliz. Está andando, está comendo ali aquela grama bonitinha, verdinha. Mas ela vai andando, vai rolando, vai brincando, e todas as outras gramas vão sendo pisoteadas, vão sendo amassadas, fica suja de terra. E aí o resto do rebanho tem que comer aquela grama toda pisoteada. Ou é aquela ovelha que está lá toda feliz, e vai lá beber do córrego, água limpinha. Mas aí ela fica brincando, fica pulando a mão ali, e aí começa a levantar a água, começa a levantar a terra, a lama, e as outras ovelhas têm que ir beber aquela água amassada. Não sei se alguém aqui tem vivência de sítio, de chácara. Eu já passei por essa situação. Você vai querer beber a água que está limpa, aí tem o seu primo que está ali brincando na água e sobe toda a lama, e você bebe água suja. Então aqui é o ponto. E veja, não está trazendo que essa ovelha estava ativamente sendo má com as outras. Não queria tratar bem as outras. Mas, por se preocupar só com si mesma, ela fez a vida das outras ovelhas mais difíceis. E é isso que é colocado aqui como sendo um liderado que não é bom. É olhar com um senso de comunidade, de olhar para as pessoas ao redor, colocar os interesses das outras acima dos seus. Esse é o ponto aqui. E então, para as pessoas que são lideradas, que são todas nós, porque todos nós somos liderados em algum contexto, vocês têm prezado pela necessidade dos outros ao seu redor? Ou você tem colocado a sua necessidade acima dos outros? Então, por exemplo, para quem mora junto, seja com família, com pessoas, você pode ter esse exemplo que não é da comida. Quer dizer, pode ser da comida também. Às vezes você vai para um evento, tem que levar comida, você leva o Guaraná Jesus e uma coxinha, e o resto das pessoas levam um monte de coisa. E aí você se banqueteia e as outras pessoas não comem direito. Isso seria um ser egoísta. Pode acontecer também ser dentro da comida. Mas pode ser a pessoa que mora com as outras, tem o combinado de limpar a casa e não limpa. Aí o seu quarto está bonitão, está lindão. Mas aí as outras pessoas que moram com você têm que andar na casa que está suja, não acham onde estão as coisas. Isso também seria um exemplo de um mal liderado. É olhar para aquele colega de trabalho que até faz o trabalho, mas faz o mínimo possível. Quando vê, está no celular, está olhando o computador, sai para fazer uma pausa e volta meia hora depois. A princípio ele não está fazendo mal para ninguém, mas os outros colegas vão ter que fazer o trabalho dobrado. As outras pessoas vão ter que correr atrás do prejuízo que a pessoa fez. Nesses momentos a gente não está sendo bons liderados. Ou no relacionamento, é a pessoa que quer tudo do seu jeito. Então você tem um parceiro que está se doando por você, e você sempre quer, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser o que eu gosto. Não leve em consideração o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa gosta, como a outra pessoa se sente amada, o que é importante para outra pessoa. Todos esses são exemplos que são importantes da gente pensar. Nós temos sido bons liderados. Porque isso é uma coisa muito importante. Biblicamente, ambas as atitudes do líder e do liderado são atitudes que Deus condena. E como eu falei, quando a gente fala de liderança está falando da relação entre o líder e o liderado. Então a gente vê aqui Deus, ele condena os líderes que não estavam sendo bons líderes, bons pastores para as pessoas, mas ele também diz que vai julgar e vai condenar as pessoas que não estavam sendo bons liderados. Então ele condena os líderes. Vocês não foram bons líderes, e agora o exílio está acontecendo. Mas o exílio também veio para punir os que não estavam sendo bons liderados. Se a gente olha até um outro exemplo, não precisa abrir as suas Bíblias, mas quando a gente vê em Gênesis, você tem a punição de Adão e Eva, e é Eva que come da maçã, mas Adão é punido também. Os dois são punidos, quem era liderado e quem é líder. Porque Adão ele é punido, você era o líder da casa,
Você tinha que ter protegido e cuidado da sua mulher. Então você vai ser punido. Mas Eva também foi punida. Ela não passou batido, não, você está liberado porque foi o seu líder que não fez bem. Não, você errou também. Os dois foram punidos. E muitas vezes a gente foca só na parte dos líderes. A gente só fica falando mal, esse líder não é bom, aquele líder não é bom, está fazendo tudo errado. Mas a gente não olha para a gente. A gente esquece que é uma relação, precisa de duas partes. Líderes e liderados. E ambos, biblicamente, têm coisas que deveriam fazer, coisas que não deveriam fazer. Então, eu queria terminar essa sessão, antes de a gente ir para a próxima, com uma pergunta, se vocês quiserem até anotar, ou quiserem refletir, levar para parcerias. Você é alguém que um líder gostaria de te liderar? Você é uma pessoa que um líder fica contente de te liderar? Olha, nossa, o Robinho, vou liderar o Robinho, graças a Deus, glória, vai ser ótimo. Ou é um peso, nossa, o Robinho. Deus mandou, né? A gente vai. Você tem sido alguém que o líder fica feliz de te liderar? Ou, mudando a pergunta, você tem sido um filho ou uma filha que a sua mãe fica contente de ter você na casa? Você tem sido um funcionário que o seu chefe fica feliz de te liderar? É uma alegria ter você na equipe? Você tem sido alguém que é pesado liderar? Você tem sido um colega de quarto, colega de sala, de casa, que o resto da casa fica feliz de te ter na casa? É bom você estar na casa? Reflitam nisso, reflitam na semana, se possível levem para suas parcerias, conversem sobre essas coisas, porque é muito importante. Faz sentido? Sim, amém. Sim? E bom, então seguindo aqui nesse capítulo, a gente vê Ezequiel falando das pessoas que eram líderes, a gente vê Ezequiel falando das pessoas que são lideradas, ele dá bronca em todas elas, e aí agora a gente vai para uma parte muito boa, que é no versículo 23 e 24 desse livro, porque finalmente a gente tem boas notícias. Ezequiel fica o livro inteiro só jogando punição atrás de punição, julgamento atrás de julgamento. Quem estava aqui nas últimas pregações é só bronca atrás de bronca. E chega nesse ponto do livro, a gente tem uma virada, a gente tem uma boa notícia. Estão preparados para a boa notícia? Ela é muito boa. Versículo 23 e 24. Porém sobre elas um pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Então, em meio de todas essas punições, de todos esses julgamentos, Deus fala, mas eu vou colocar um bom líder para vocês. Esse período vai acabar, vai vir um bom líder que vai cuidar de vocês, que vai proteger vocês. Eu vou ser o seu Deus e ele vai ser o seu líder. E essa é uma ótima notícia. Aqui ele traz que vai trazer o servo Davi. Não era literalmente a figura histórica Davi, porque nessa altura da brincadeira Davi já tinha morrido há muitos séculos, mas ele quer dizer um rei que nem Davi, um rei descendente de Davi, um bom líder que nem Davi. E aí isso é um ponto de virada, porque são boas novas. E a partir desse ponto o livro de Ezequiel começa a trazer promessas de alegria, promessas de esperança, porque vai vir um bom líder, ele vai cuidar de vocês, as coisas vão melhorar, e você tem várias profecias, várias imagens sobre como vai ser esse bom líder, e nesse momento, de novo, o povo está exilado, não tem rei nenhum, os reis já deixaram de existir. Ezequiel está falando para pessoas que nem estão no país deles, mas só tenham esperança, esse rei vai vir. E a gente tem vários livros que falam sobre essas coisas, mas a gente pode pular para o final da história, porque a gente já tem o spoiler. Então, queria que agora a gente fosse para o livro de João 10. Então, em João, capítulo 10, João foi um livro da Bíblia que foi escrito pelo menos 400 anos depois de Ezequiel, e a gente vê um homem criticando os líderes do povo novamente.
Ezequiel criticou os líderes de Israel. Passou 400 anos, vem um outro homem criticar de novo os líderes de Israel. Ezequiel usou uma imagem de pastores. Esse homem também usou a imagem dos pastores, provavelmente uma referência a Ezequiel. E a gente vê em João 10, no versículo 11, esse homem que é Jesus, ele critica os líderes do povo, e aí ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom líder. Jesus é o melhor líder que poderíamos ter. Amém. E ele fala, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Amém. Jesus, ele é o bom pastor porque ele vem e ele cuida das suas ovelhas, da maneira que deveria ser. Então, quando a gente vê Ezequiel falando, vai vir um bom pastor, e ele vai ser filho de Davi. Jesus era filho de Davi. O bom pastor, ele deveria fortalecer os fracos, curar os que estavam doentes e ir atrás dos desviados. Jesus fortaleceu os fracos, foi atrás dos que estavam feridos, foi atrás dos que estavam desviados. Jesus cuidou dessas pessoas, Jesus protegeu essas pessoas, e como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, Jesus foi até o final e deu a vida pelos seus amigos. Amém. Deu a vida por cada um de nós. Amém. Então a gente vê aqui o melhor líder, o melhor exemplo. Para qualquer pessoa aqui que está em alguma posição de liderança, a melhor maneira de pensar é olhar para Jesus. Como eu sei se eu estou sendo um bom líder ou uma boa líder? Eu estou sendo parecido com Jesus? Esse é o melhor filtro. Porque, biblicamente, o maior exemplo do que é um líder é Jesus. E o maior exemplo do que é um liderado também é Jesus. Porque Jesus, ele prezava pelos outros. Jesus colocava o bem-estar dos outros acima dele próprio. Jesus era obediente a tudo que Deus dava. Então, se vocês perguntam, eu estou sendo um bom liderado? Eu estou sendo parecido com Jesus? Ele é o melhor exemplo. Aqui Jesus diz que ele é o bom pastor. Em outras passagens, Jesus é o cordeiro. Ele tem as duas imagens, do bom líder e do bom liderado. E ele dá a vida por cada uma das ovelhas. Ele não deixa atrás, ele não foge, ele vai até uma morte de cruz, como a gente discutiu aqui agora há pouco, para que quem acredita nele, quem quer ser a ovelha dele, ele salva as pessoas. E ele é o melhor líder porque ele lidou com o maior problema, que era a condenação. Toda a condenação que a gente vê no livro de Ezequiel, toda a condenação que a gente vê nos outros livros da Bíblia, Jesus, ele faz tudo o possível para que os seus liderados tenham a vida eterna, para que os seus liderados sejam perdoados. E então ele é o bom pastor, e essa é a melhor notícia que a gente poderia ter. Amém? Amém. E Jesus, ele complementa. Eu vou terminar aqui no versículo 14 e 16. No versículo 14 e 16, Jesus, ele fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui Jesus, ele explica várias coisas, e uma das mais importantes, ele usa essa imagem. Tem ovelhas nesse aprisco, mas tem de outros lugares. Então ele está querendo dizer, tem ovelhas aqui no Oriente Médio, aqui na Palestina, mas tem outras pessoas, e eu vou ir atrás dessas pessoas. Jesus era o bom pastor, ia atrás dos que estavam desviados, e ele faz com que tenha só um rebanho e um pastor. Não era só sobre uma questão do Oriente Médio, era sobre todas as pessoas, em todo o tempo. Jesus é o bom pastor e ele une todas as pessoas em um só rebanho. Amém. E essa visão é ótima. Todos nós somos de um só rebanho. Não é só essa igreja, ou essa cidade, ou esse país. Todos que seguem Jesus fazem parte de um só grupo, de uma só família. Porque a gente tem apenas um líder, que é o melhor líder, que é o melhor pastor. E para ter uma família tão grande, tantas ovelhas, é necessário viver em comunhão. É necessário que a gente coloque o bem-estar das outras antes. Que a gente não seja aquela ovelhinha que vai andando e vai amassando toda a grama, que vai sujando toda a água.
A gente tem que cuidar uns dos outros, ajudar, pôr os interesses dos outros acima dos nossos, para que a gente possa viver em harmonia, como realmente um só rebanho, não tendo divisões, mas sendo um só rebanho, como Jesus, que é o nosso líder. E aqui tem um último ponto, que é no começo, que é o mais interessante para mim. Ele fala que ele é o bom pastor, porque ele conhece as ovelhas, e as ovelhas conhecem ele. Em outras palavras, Jesus tem um relacionamento com quem ele lidera. E quem ele lidera deveria ter um relacionamento com ele. Como eu falei, liderança é sobre a relação, o relacionamento entre o líder e o liderado. E Jesus, ele espera ter um relacionamento. As minhas ovelhas, os meus liderados, me conhecem profundamente. Eles me reconhecem. Eles sabem quem eu sou. Então, se nós somos liderados por Jesus, nós fazemos parte desse rebanho, em teoria a gente deveria conhecer Jesus, ter um relacionamento com Ele, um relacionamento profundo com Jesus. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim. Então eu queria incentivar, e tem alguém aqui ouvindo, que ainda sabe sobre Jesus, mas não faz parte do rebanho, não entende muito, te encorajar a conhecer mais a Bíblia, a estudar a Bíblia, a estudar sobre Jesus, para que possa não só saber quem é Jesus, mas ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de confiança, um relacionamento que você reconhece quem é Jesus e reconhece quem são os seus irmãos, quem são as suas irmãs. Faz sentido isso, gente? Amém. Sim? Então eu queria poder terminar essa pregação com duas perguntas. De novo, quem quiser pode anotar, vocês possam refletir ao longo dessa semana, possam refletir com suas parcerias. Então a primeira pergunta: como tem sido a sua relação com Jesus? Então reflitam nisso. Você tem tido uma relação com Jesus de liderança, em que Ele é o seu líder e você é o liderado? Então, primeira pergunta: como tem sido a sua relação com Jesus? E a segunda pergunta: você tem sido alguém que Jesus se alegra de liderar? Você tem sido alguém que Jesus se alegra de liderar? Tem sido um bom liderado? Ou tem áreas na sua vida que você precisa melhorar? Áreas na sua vida que você precisa olhar mais para as outras pessoas? Então, reflitam nisso ao longo desses dias. Vou fazer uma oração. A gente tem mais um último louvor. Amém. Pai querido, meu Deus, Pai, obrigado por esse dia. Pai, obrigado pelas suas palavras. Obrigado pelo seu Filho, Pai Jesus, que veio até nós, que morreu na cruz por cada um de nós, Pai. Obrigado por ter nos dado o melhor exemplo, o maior exemplo e o maior líder que poderíamos ter, Pai. Que o Senhor possa abençoar esse momento, Pai. Revela no nosso coração todas as áreas que nós precisamos mudar, todas as áreas que nós precisamos melhorar, seja em sermos melhores líderes, seja em sermos melhores liderados, Pai. Que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor e com o seu Filho, Jesus, que é em nome dele que eu oro e te peço. Amém. Amém. Amém.